Ok, está a gravar, vou pôr o genérico. Dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia Ele está a dar o genérico. de reflexão. É que eu não estou a ouvir. Espera, outra vez. Dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão. O meu nome é José Paiva e já tenho aqui comigo João Maria Joné. Olá, João, diz olá às pessoas. José Olá. Pedro Silva, olá, pessoa falsa e alegre. E Maria Escaja, pessoa importante da música portuguesa. Como é que estão? Porquê é que eu não tive direito ao meu headline? Porque eu esqueci-me. Top 50, porque é muito grande. Top 50 portugueses a comer pão de ló de ovar. Quer explicar? Porque depois eu vi que ficaste fã. Eu não fiquei, eu sou fã de pão de ló de ovar. E acho que sou Mas- do top 50 dos portugueses que mais aprecia pão de ló de ovar. É o único top 50 de portugueses a que eu pertenço justamente. Os outros, o Zé Pedro Silva e Maria, são fãs Polémico. de pão de ló ou não? Eu não sou fã. Sim. Mas não tenho nada contra o pão de ló de ovar em especial, porque nem eu conheço. Eu não sou propriamente assim fã de doçaria, Não portanto. conheço, nunca ouvi, nunca estive com ele. Eu Não. sou time pão de ló de alfeizerão. É muito pior. Aí é Alfeizerão. bem que isto está aqui já polémico e estamos em 2 minutos de gravação. Eu acho que devo ter comido 2 ou 3 vezes pão de ló, portanto não tenho grande opinião, confesso. Sim, Epá, não sou, por eu não amor sou de fã de Deus. doces, não sou fã de doces. Pronto, essa é que é a questão. Essa é que é a questão. Também não és? Vocês são muito estranhos. Sou fã de cheesecake da minha tia, no Natal. Está bem. Há uma luta que eu acho interessante e Pá, sobretudo. isso é pior do que ser fã de doce, não ser fã de doce, é ser fã só de cheesecake. Doce Há de uma merda luta- para gostar. Não. Cheesecake é um grande doce, atenção. Não vamos Pois, também me desfazer aqui o cheesecake. Não é? Nem sequer é português. Olha, o Eu sou de nacionalista. extrema-direita na doçaria. Exato. Zé Pedro Silva, Também nem estavas a o dizer teu o quê? último nome e nós aceitamos. José, vou estavas a dizer- dizer o quê? Gostamos de ti. Estava só a dizer que acho que na doçaria há um conflito bastante interessante. Esse sim eu acho interessante entre os pastéis de nata e é um conflito que fica ali confinado à zona de Belém, mas que é entre o pastel de nata, entre os pastéis de Belém e os pastéis da manteigaria. E eu essa luta- Manteigaria. Pois é, que aquilo é um bocado complicado. Pronto, a ou Maria seja, não percebe nada disto, não é? Cheesecake, manteigaria. Eu tirava-lhe o microfone. Tá bem. Os de Belém, por acaso, também Não não digo sou mais fã. nada hoje, não digo mais nada. Bom, entretanto, estou aqui a fazer uma experiência, portanto vamos tomar o nosso café, até porque a música sinaliza que vamos mesmo entrar, e era suposto a música entrar. E entrou. Talvez, e entrou, está a entrar, eu é que não estou a ouvir. E pronto, então vamos continuar. Olha, tu se calhar convém-te fazer uma explicação. Desculpa ter falado em cima da música, mas Não faz mal. Tu se calhar convém-te fazer uma explicação, porque entretanto. Eu não estou a fazer uma gravar- explicação porque pode sempre correr o risco de não ir para o ar, por isso é que eu não fiz a explicação. Não, Desta mas vez mesmo- vai, mas... Mas seja como for, o áudio vai ser sempre, para quem estiver a ouvir em podcast, como é tradição, vai ficar a achar que nós piramos de vez, não é? Mas não. Mas isto que nós temos aqui, estas trocas de galhardetes, têm a ver com o facto de estarmos em StreamYard, não é? Sim, estamos a fazer à distância por razões várias. Não sei se alguém quer dar uma razão. Podíamos dar agora uma razão super séria. Agora já não é pandemia, as pessoas não se convencem, mas até parecemos mais bonitos, na verdade, aqui à distância. Podes-me Devo dizer. culpar, vá. Não, são vários. Não, aqui ninguém é culpado, João. Ninguém é culpado. É o coletivo. Isto é o coletivo. Exato, é o coletivo. Olha, então vamos lá aqui a falar de eleições na Escócia. Eu por acaso nunca fui, não sei se algum de vocês já foi. Tenho muita curiosidade em ir. Não. Mas há aqui uma polémica, ou várias polémicas à volta da sucessão da Sturgeon, da antiga primeira-ministra, que se demitiu há pouquíssimo tempo, e vamos ter agora eleições na Escócia, e o Joné interessou-se muito por este tema, porque, segundo percebi, há uma candidata de esquerda, mas conservadora, que possivelmente seria, ou é mesmo, contra o aborto e o casamento gay. Joné, isto interessou-te porque uma pessoa de esquerda não pode ser contra estas coisas? Bem, interessou-me
pela reação que teve, porque estamos a falar da favorita a liderar a Escócia, o que hoje em dia é relativamente relevante, porque pode acontecer ser a pessoa responsável pelo processo de independência da Escócia. Kate Forbes, a senhora Kate Forbes, não é? Kate Forbes, a Ministra das Finanças da Escócia atualmente, em licença de maternidade, mas candidatou-se na mesma, porque a licença de maternidade é só quando é para abolir, quando é para ir para candidatura já está à vontade. Sim, claro, exatamente. É tudo uma desculpa, aliás, é que é uma coisa bastante básica e fácil. Tranquilo. Não, teve só graça, porque ela continuou com a licença de maternidade enquanto Ministra das Finanças. Conta-me lá. Está bem, mas achei graça porque ela continuou com a licença de maternidade enquanto Ministra das Finanças, mas pronto, está a desenvolver uma campanha eleitoral, portanto tinha tempo para estar a trabalhar para o contribuinte também. Mas pronto, nada contra licenças de maternidade, sou a favor de serem muito generosas e acho que é muito importante para a formação das crianças terem a presença das suas mães. Tu melhor que ninguém deverás saber que as campanhas podem ser feitas por muita gente. Podem, mas ela no caso está no terreno e era disso que eu queria falar porque achei interessante, que é de uma das entrevistas que ela deu. Ela foi questionada sobre ser calvinista evangélica, que é uma coisa que eu não sabia que existia, não sei se vocês sabiam. Não fazia ideia. Não. Pronto, é ela e mais 3 gajos aparentemente. Mas são 4 gajos que escrevem muitas coisas muito retrógradas, digamos, sobre o direito das mulheres a poderem fazer o que querem com o corpo delas ou de pessoas se poderem casar com quem lhes apetece. E pronto, a igreja a que ela pertence já se pronunciou tanto contra estas coisas como contra a proposta na Escócia de banir a teoria de conversão para transformar homossexuais em escorreitos heterossexuais. E ela foi confrontada com estas questões e a resposta dela foi que se tratava de, cito, discurso iliberal e se a minha fé é a única que a única coisa que as pessoas encontram para me atacar, isso quer dizer que sou competente e que a minha visão e a minha experiência falam por elas. Agora, isto levanta uma questão importante no momento em que a Escócia até passou por um processo de legislativo sobre direitos trans que foi ao Parlamento do Westminster e em que a Escócia foi desautorizada a regular sobre a possibilidade de uma pessoa dizer de que género é que é aos 16 anos pelo Parlamento do Westminster com o apoio do Partido Trabalhista ao Partido Conservador, no caso. Isto também estava relacionado porque de um homem que fez a transição e depois esteve numa prisão de mulheres, não é? Ele tinha sido preso por violação e isso deu uma grande celeuma. Sim, houve um problema grande com estas questões sociais na Escócia, mas eu não queria tanto ir para aí, eu queria mesmo pegar nesta fronteira da privacidade dos políticos e desta diferenciação entre a sua vida pessoal e a sua vida política, se é possível fazer. Ela parece dizer e querer dizer que é possível fazer, não é? Que é possível uma pessoa acreditar em coisas profundamente retrógradas, votar nesse sentido enquanto deputado individual, que ainda acrescenta aqui a complexidade, mas enquanto Primeira-Ministra da Escócia, que não o faria da mesma maneira porque aí já está a representar os escoceses todos e, para além disso, está a liderar um partido de centro-esquerda, cuja as posições não são estas. Eu queria trazer um bocadinho o tema para saber o que é que vocês acham desta coisa dos políticos mudarem, acharem que é legítimo, e eu nem sequer tenho muita opinião formada sobre isso, acharem que é legítimo de acordo com os eleitorados que estão a representar e de acordo com o dia da semana, um bocadinho, se é o domingo ou não, terem visões diferentes sobre temas importantes na sociedade. Ora então, para responder, passo a palavra ao Sr. Deputado José Pedro Silva, tem agora a palavra para responder esta questão do segundo moderador do dia de reflexão. Eu acho que sim, respondendo à pergunta, vamos lá ver, aqui a questão é, isso só prova, quando há essa postura, porque há duas possibilidades, que é,
temos que respeitar aquilo que o partido decidiu e, portanto, temos que o defender, mas isso, não sendo nossa convicção, vai fazer com que apareçamos em frente ao auditório, ao mundo inteiro, a defender como se fosse a nossa convicção algo que não é. E, portanto, a partir do momento em que, como tu explicaste bem, há essa posição que é própria e que se diferencia, também não é preciso ir-se embora, ele foi-se embora, não é? Sim, exato. Como explicaste bem, basei. A partir do momento em que há, de facto, essa postura própria e que se distingue da do partido, ganha-se imediatamente credibilidade, ou seja, credibilidade neste sentido, ou seja, aquilo que defenderá sempre são as suas convicções. Quando o partido tem outra opção, vai-se encontrar alguém capaz de defender, a maioria teve essa opção, e eu mantenho a minha, e portanto as coisas aí são mais claras. Eu prefiro isso, apesar de ser levemente estrambólico, como é evidente, mas eu prefiro isso à cara podre, não é? Àquele que aparece a defender algo, aquela política tradicional, que aparecem com uma retórica tremenda, brilhantes argumentos a defender algo que não acreditam. E, portanto, acho que isso acaba por ser uma política mais verdadeira, e em que a pessoa tem um carisma suficiente para poder assumir isso, para não ter que ser, enfim, ladrone móvel, não é? Para não ser um catavento, para não ser esse master voice do partido. Acho que é interessante. Sendo diferente, eu apostava mais nisso como chancela de credibilidade e de postura. Maria, uma pessoa que está num partido de esquerda pode ter visões mais conservadoras sobre assuntos fraturantes, ou isso não dá para ter o cartão de militante? Eu acho que poder pode. Agora, só não entra. Não sei como é que uma pessoa está num partido de esquerda e afinal tem visões tão conservadoras em relação aos direitos sociais. Acho que se calhar ou estava no partido errado, ou esteve num partido onde... Isto estou a falar, eu vi muito pouco da política da Escócia, mas acho que ou foi para um partido onde sabia que teria oportunidades de ocupar cargos, ou então andou a enganar-se e a enganar uma data de gente durante algum tempo, direi eu, não sei. Não, mas há uma esquerda, mas desculpem lá só dizer isto, mas há uma esquerda bastante conservadora e retrógrada. Essa ideia de que a esquerda é sempre progressista e liberal, não sei onde é que é. Mas, pelos vistos, estava num partido que defendia, que tinha ideais progressistas e liberais, não é? Sim, mas o que isto tem um acrescento interessante. Não se foca muito na Escócia, porque a política escocesa não é assim tão interessante. Mas isto tem um acrescento interessante. Tem um acrescento teórico interessante, que é: o Partido Nacionalista Escocês tem como causa fundamental, e essa é a grande divisória política da Escócia, é a independência, não é? E ela é uma pessoa muito pró-independência. Ela propõe que se faça um referendo a seguir às próximas eleições para o Parlamento Britânico, que se faça um referendo no máximo 3 meses depois sobre a independência da Escócia, porque ela defende que se o SNP ganhar a maioria dos lugares na Escócia, tem direito a pedir um referendo, e tem ganho uma maioria esmagadora nos últimos tempos. Porque é que isto é importante? Porque nos diz, de facto, que o que define uma pessoa ser de esquerda ou de direita, ou poder ter uma posição dentro de um partido de esquerda ou não. Claro que o SNP tem seguido uma linha social-democrata e socialmente progressista nos últimos anos. Mas a causa fundamental da Escócia é a independência. E se ela é independentista escocesa, não tem um partido socialmente conservador em que possa estar. Isto, se calhar, até é uma... Eu queria falar disto para falar de polarização um bocadinho, que é ou há partidos para toda a gente, porque há pessoas socialmente conservadoras e social-democratas na economia, há pessoas socialmente progressistas e hipercapitalistas, há pessoas que não cabem bem nas caixinhas que nós inventamos para as definir politicamente. Ainda bem, por um lado, ainda bem. E não há um partido para cada coisinha. Na Holanda, por acaso, há, mas na maioria dos sítios não há um partido para cada coisinha. E a minha questão é até se é desejável que haja um partido para cada coisinha, ou se a lógica de partidos vai sempre haver uma coisa em que as pessoas vão ter de dar prioridade em relação às outras. Isso é a lógica dos partidos, não é?
E se isso vai sempre existir, se não faz sentido os partidos serem um bocadinho mais abertos nesta coisa de terem visões diferentes, porque há um extremo, que é o extremo holandês, de cada tipo de opinião tem um partido, e há o extremo americano pós-Segunda Guerra Mundial, que é só há 2 partidos, mas os 2 partidos têm todas as opiniões do mundo lá dentro, e têm-nas independentemente de serem de esquerda ou de direita, porque, ou seja, mais ou menos liberdade dentro dos partidos para uma pessoa achar o que pensa. O Zé Pedro está mais no de total liberdade de consciência dentro dos partidos, não é? Se aplicarmos no caso português, vamos ver essas figuras mais, entre aspas, controversas dentro do partido, e elas acabam por sempre portar um bocadinho à margem ou até sair, não é? Algumas vão ficando, mas... Sim, isso é um dilema. Atenção que isto até é um dilema pessoal que eu tenho, não é? Como vocês sabem, é imensa coisa em que eu discordo do meu partido brutalmente e muitas vezes me dizem para sair. Eu acho que tu estás no partido. Pois, é isso. No partido errado, disseste. Tenho aqui uma ficha de inscrição para ti. Vale capitalistas num partido anticapitalista. Exato. Bom, amigos, se calhar este tema, por acaso, a não ser que alguém tenha mais algo para acrescentar, se calhar passávamos para... Deixa só dizer, só rapidamente. Não, só mais uma coisinha, sim. Não, é só... Diz lá. Café, quer ir trabalhar. Diz lá. É um Porque em Portugal há estes exemplos, ou seja, porque Portugal tem mais partidos do que nos últimos anos, neste momento, e a questão é essa. O exemplo melhor é a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal que aparece com aquela ideia de, enfim, vamos baixar os impostos, e, portanto, para muitas pessoas, e eu aqui não estou sequer a qualificar ou a ajuizar sobre as propostas deles, zero. Só que há muita gente que o CDS não ia a lado nenhum, o PSD não passa de ser para torta, aparece um partido que defende aquilo que nós defendemos há muito tempo, ou que eu defendo há muito tempo. Quando eu digo eu mas estático, não é? E então vou para lá, mas não é propriamente aquela convicção liberal sólida, baseada em muita literatura. Não, olha, baixar os impostos, baixar a carga fiscal, mais liberdade económica, e portanto vamos para lá. Mas depois, se fôssemos um a um ver, não se identificavam nada com aquilo que será o liberalismo em si mesmo. Portanto, essa ideia acontece muito em Portugal. Os partidos são um conjunto de várias ideologias, e o CDS também era a mesma coisa. Eram os democratas cristãos, eram os liberais, eram os conservadores, eram os sociais-democratas também. Enfim, e vê-se que bem que isso correu. Não, enfim, mas agora vais ter que ouvir esta. Mas em partidos com mais liberdade é mais fácil de acontecer isto. Naqueles que são mais condicionados, em que não permitem tanta, enfim, liberdade de opinião, aí temos que ir todos pelo mesmo caminho. Ninguém pode sair fora do carreirinho. Não estás a falar do meu, pois não? Não estou a falar do teu. Não estou a falar do teu, até porque o teu... falar de algum. Até porque o teu, nos tempos mais recentes, qualificou-se como social-democrata, o que até poderia fazer sentido em termos, enfim, de ciência política, mas em termos de concepção lusitana de social-democracia, acabou por ser assim um bocadinho aberração. Mas, portanto, em todo o caso, abriram-se. Em termos de ciência política, faz todo sentido. João Maria Jonet irá concordar comigo. Não, sem dúvida. Não há um único social-democrata no PSD. Eu próprio disse. Agora, a questão é que há uma social-democracia que porque há uma vertente, há uma via da social-democracia que é a portuguesa que conhecemos, não é? Que já tem um histórico relativamente grande, que são 40 e qualquer coisa anos, não é? Muito bem, amigos, vamos a outros temas de reflexão. Agora, depois, logo se vê se pomos aqui uma música ou não. Vamos falar do nosso amigo Lula da Silva, que se falou muito dele, cá em Portugal, sem ele cá estar, porque João Gomes Cravinho lançou a ideia no Brasil do presidente do Brasil vir cá a discursar no 25 de Abril, e ficou tudo louco. Afinal, depois de várias reuniões e de vários discursos, já não vai discursar na sessão solene do 25 de Abril, mas poderá discursar noutra sessão. Esta imagem é deliciosa, porque estou a imaginar todos os partidos no Parlamento, e depois Lula da Silva na cave com o microfone só a falar para meia dúzia de pessoas. O Chega, muito irritado... Se eu quiser, eu vou lá ver.
Exato. Muito irritado com isto tudo, mesmo com esta nova solução, vai organizar uma manifestação. Entretanto, o PSD e a Iniciativa Liberal, que tinham sido duas vozes contra esta vinda, contra este discurso de Lula da Silva, já ficaram mais calmos. João, isto é uma polémica para levar a sério, ou não estaríamos aqui se o senhor Ministro não tivesse feito, enfim, cometido uma gafe? As pessoas dizem gafe. Tu achas que foi mesmo uma gafe, que foi premeditado? O senhor não tem andado muito bem, mas tu achas que foi mesmo uma gafe? Nesta altura, os ministros de António Costa ainda se permitem a cometer gafes destas? Para já, não estaríamos aqui se eu não tivesse ido comentar isto à SIC Notícias ontem. Portanto, claro que estaríamos. Não estaríamos aqui. Não, aqui a esta hora não estaríamos. Aqui a esta hora a gravar certo. Não estaríamos. Portanto, para já, essa nota de ponto de ordem, portanto, quem me tenha ouvido na SIC Notícias não ficará a saber muitas coisas novas. Sim, quarta-feira às 6h30. 7. Então. Bem metida. Vá, João, isto não é assim. Fala. Bem, quanto à gafe do Ministro, e aproveitando para falar do meu tema preferido, que é Zé Biden, uma pessoa pode passar uma vida toda e continuar a fazer gafes constantemente e nunca aprender. Joe Biden é presidente dos Estados Unidos há 2 anos, e já foi senador durante 40 e vice-presidente durante 8, e não é por isso que não comete gafes constantemente. Às vezes é só, pronto, há pessoas que são desbocadas, que dizem coisas fora do sítio com muita frequência. O que eu tinha ouvido do feedback dos diplomatas portugueses que já lidaram com o João Gomes Cravinho quando ele estava no Serviço de Ação Externa da União Europeia, era que ele de facto tinha jeito para dizer a coisa errada no momento errado. Sabia uma história dele em Marrocos, mas esqueci-me. Era uma coisa qualquer sobre ele se ter dirigido mal ao rei ou uma coisa qualquer. Mas... isso para ti é gravíssimo, a pessoa dirigir-se mal a um rei. Exato. Ora bem. Então ao grande rei de Marrocos. Disseste isso na SIC? Não, por acaso esta parte não disse. Guarda logo uma coisa para nós. Aqui é tipo comentário João Joné explicit content. Mas, portanto... Unplugged de João Joné. Isso. Acho que não vejo essas gafes a parar no futuro. Há de as cometer mais vezes quanto ao que gera no problema. De facto, não consegui perceber a lógica. Eu acho que estamos num momento de política de Twitter de tal forma exacerbada que houve uma escandaleira gigantesca por Lula da Silva vir discursar à Assembleia no dia 25 de Abril porque era um corrupto e um aldrabão e um comunista e um malandro e não sei o quê, e a Iniciativa Liberal ia sair da sala e o PSD não sabia o que é que havia de fazer porque aquilo era uma afronta à democracia, mas agora é no dia 26, por isso está tudo bem. E eu tenho alguma dificuldade em compreender como é que alguém do PSD ou da Iniciativa Liberal, depois das reações que tiveram à figura de Lula da Silva discursar no Parlamento, se consegue contorcer de forma a dizer não, mas era nas cerimónias oficiais do 25 de Abril, porque aí há uma certa dignidade de Estado que impede que estrangeiros venham para aqui e falem em estrangeiro, ou na língua que eles falam. Não compreendo, não consigo mesmo, não me entra na cabeça de onde é que isto veio, porque é que isto faz sentido a alguém. A minha posição é simples, é que faz todo o sentido que um país irmão e amigo tenha uma representação no 25 de Abril. Na altura em que estamos a comemorar, faz-me sentido que possam falar, tal como Marcelo Rebelo de Sousa pode ir falar ao bicentenário do Brasil, e penso que ninguém disse, oh meu Deus, temos aqui um chefe de Estado estrangeiro. Talvez tenham dito os senhores que apoiam o Bolsonaro e depois mas invadiram. Também talvez ninguém queira querido saber, não é? Possivelmente, porque isto... Provavelmente lá estão-se um bocadinho a borrifar para o Marcelo. Sabes o que é mais importante para mim disto tudo? É que isto é uma semana em que a CP não funciona, em que os comboios estão sobrelotados, em que há uma manifestação sobre as dificuldades para ter uma vida digna em Portugal, com imensas pessoas na rua, e estão os partidos, particularmente à direita,
focados em saber se o senhor Lula da Silva fala no dia 25, lá no dia 26, porque a dignidade institucional da cerimónia do não sei quê. E pior, em 3 anos, isto é a segunda vez que é a dignidade institucional da cerimónia do 25 de Abril a marcar uma semana de agenda política. Eu sei que esta gente não gosta de trabalhar, mas há um bocadinho de limites. Zé Pedro Silva, é mesmo a direita a não querer trabalhar? Ou, por exemplo, seria a primeira vez, eu estava aqui a ver e sabia, fui só confirmar, Zelensky não falou no 25, falou no dia 21. Inclusivamente agora fala-se muito do Chega não estar na sala, o PCP, por exemplo, não esteve na sala quando Zelensky esteve em videoconferência. É um assunto... Nem quando o Ronald Reagan veio cá, já agora. Exatamente. Esse é outro dos bons exemplos. Zé Pedro, este é pensas que é um tema que merecesse esta escandaleira toda, ou estás aqui como o Joné, há problemas bem maiores para os partidos se preocuparem? Eu acho que este tema é daqueles temas que francamente não interessam nem ao menino Jesus. E começa com Gomes Cravinho. É lamentável ainda não existir uma espécie, como há no WhatsApp, ele devia poder apagar a mensagem e depois aparecia só uma coisa a dizer, o ministro disse que o remetente apagou esta mensagem. Pronto, e nós ficámos a saber que tinha dito merda, mas não sabíamos qual é que tinha sido. Pronto, que é o que acontece nos grupos de WhatsApp. Disse, pronto, este passou-se, mas ok, apagou. Resolvia tantos problemas ao governo. E eu defendo mesmo isto, defendo que as declarações públicas, mesmo as do Presidente da República, devem ser gravadas e depois passa apenas uma coisa a dizer depois vai para casa pensar sobre isso, grava, vai para casa pensar sobre isso. Exatamente, o orador... Exatamente, o remetente apagou esta mensagem. E, portanto, é um bocado indiferente essa questão do Gomes Cravinho, a maioria é absolutista, lá se entusiasmou, aquilo estava tudo completamente a ser combinado e ele descaiu-se. Não interessa, isso não interessa. Agora, de facto, o tema, eu acho que não vou associar tanto isto à questão da direita, como o Joné, ser a direita que não quer fazer nada e a esquerda que está preocupadíssima, que vai para a rua à procura de uma vida melhor e eles só se preocupam com o Lula da Silva. Eu aí não concordo minimamente. O Joné não disse que era só a esquerda que ia para a rua, atenção. Não, disse que a esquerda está preocupada e que está tudo na rua. Eu não disse a palavra esquerda. Não disse esquerda, não disse. Isto está gravado, meus amigos. Está gravado. Alguém vai ter razão. Está gravado e não é preciso apagar. Ele pode não ter dito a esquerda, mas a partir do momento em que disse que a direita não gosta de fazer nada e está aí preocupada com o Lula da Silva... pronto, mas eu não disse isso. Só para... Eu não disse... Quem estiver errado paga copos. Eu disse que a direita é inútil. Eu disse que a direita é politicamente inútil, só para clarificar. E se eu acho que a direita é politicamente inútil, por mais inapta que eu considero a esquerda portuguesa e o centro português, no caso do PS, não são totalmente inúteis porque falam um bocadinho das coisas que as pessoas querem saber. E como tal ganham eleições. Eu preferia que não fosse assim porque sou de centro-direita. Mas é o triste estado de coisas que isto demonstra. Certo, apesar de estás a falar de esquerdas, enfim, diferentes, porque quem vai para a rua, quem fez as manifestações no Parlamento e quem faz agora esta luta pela vida melhor, durante ali uns anos teve a vida justa, mas durante uns anos esteve ali calma e não havia a necessidade de lutar por uma vida justa. Agora é que acordaram outra vez, mas isso já sabemos quais é que são as causas. Sim, é verdade. É verdade. É verdade, estas manifestações todas, as greves gerais... greves gerais, comboios, etc. Sim, podes prometer esse tema também. Que eu vá buscar os dados sobre greves, pois não? Não, porque esses dados, e já me confrontaram... Não tens um estudo? Não, já me confrontaram há uns tempos, porque já tivemos esta discussão há uns tempos do dia de reflexão e confrontaram-me com isso, vieram-me dizer que até mostraram um relatório do Polígrafo, que neste caso tem alguma graça ter sido o Polígrafo, esta que tinha havido até mais greves. José Pedro Silva esteve no Polígrafo, atenção. Pronto. E alguém me perguntou assim, mas ele foi verificado? Assim meio preocupado, não, ele teve razão. Pronto, e portanto, ou seja, é muito simples, nós não podemos comparar dados gerais de manifestações em que contam uma greve de 15 trabalhadores no Val do Ave da indústria têxtil porque a sua empresa foi à falência, nós não podemos contabilizar isso como uma greve e depois uma greve nacional como uma greve. Ou seja, qual é que é aqui a questão? É a contestação nacional, a sensação que existe. E se me vão dizer que quando houve o apoio do Bloco de Esquerda e do PC ao governo, do PS, que houve a mesma contestação, não vamos falar em números de greves, que isso é baralhar os dados. Se vamos dizer que houve a mesma contestação, isso então estamos a falar em... Agora deixa-te ouvir. É capaz de ter perdido o Pio, mas já vamos retomar aqui com a
Agora, mas podes continuar, José. Ela está... Repara como os AirPods da Maria Escaja ficaram sem bateria neste momento fundamental, em que me dá uma vantagem tremenda, porque ela ia-me contestar e assim, Sim, agradeço a bateria do Zé. E ela continua sem conseguir falar, vai ter que ir às configurações. Sim. Mas enfim, continua, nós já vamos conseguir, sim, ela já vai conseguir. Eu estava a dizer que durante a geringonça a vida das pessoas não estava como está agora, as dificuldades não eram as mesmas, faz sentido. Ora, aí é que eu queria chegar. Exatamente, isso, era aí que eu queria chegar. Aliás, dizer isso. Aliás, foram os anos de expansão, de progresso, de riqueza. Mas isso eu sei que esse é o discurso. Foram anos de... É verdade. Os portugueses lembram-se como se vivia há 2 ou 3 anos, então não se lembram. Era uma coisa completamente diferente. Isto era maravilhoso. Não tinhas inflação, tens agora, não tinhas um aumento do custo de vida brutal, não tinhas a inflação a aumentar brutalmente e os salários estagnados. Desculpa, não tinhas. Então, mas as coisas não são de um tinhas. para o outro. Não, tinhas exatamente o mesmo investimento, entre aspas, no tal, como é que vocês chamam? Estado social, ou seja, a degradação já era evidente. Como é que vocês chamam? Tu chamas-lhe o quê, então? Não, eu chamo-lhe Estado Social, mas não digo como vocês somos os defensores, os paladinos do Estado Social, quando sabem e percebem que se está a degradar de dia para dia e estão aí as consequências. Mas não vamos discutir isso. Como Estado de Providência era uma coisa mais direitista. Estiveram no governo. Tinham um acordo parlamentar que efetivamente passou propostas que foram bastante positivas para a vida das pessoas. E aprovaram sucessivos orçamentos que resultaram num empobrecimento da população naquilo que nós conhecemos agora e que, enfim, em face de uma inflação fica muito mais exponenciado, como é por demais evidente. Mas isso não é essa a discussão. A questão eu sei é que agora, como não apoiam o PS, vão para a rua com a vida justa, com a vida digna, com tudo isso. Repara, eu gostava imenso de... Houve uma manifestação neste país que foi verdadeiramente abrangente e que foi gigante. Como é evidente, tinha que ser contra Passos Coelho. Porque aí é que o país se mobilizou todo contra o Estado, contra a Troika, contra o capitalismo, contra tudo. As famílias. Eu lembro que na Avenida República as televisões montaram palanques para, como se fosse uma filmagem, estava aquilo programado e foi uma manifestação bonita. Hoje é evidente que estas manifestações não são por uma vida justa. Estas manifestações são por uma vida de esquerda. Temos que chamar os bois pelos nomes. A mim ninguém me convidou para a manifestação. Aquilo é uma manifestação partidária. A mim também ninguém me convidou, Zé Pedro. Ninguém convida ninguém para uma manifestação. Eu posso te convidar, posso mandar uma mensagem a convidar, mas parte de ti acompanhares o movimento social para que pares a manifestação, não é? Não é um convite. Isto não é festa do Lux. Mas não é isso. É que na outra também ninguém convidou. Mas a organização era verdadeiramente abrangente. Aqui, como digo, não é por uma vida justa. É por uma vida de esquerda, eventualmente patriótica e enfim, e essas coisas todas. Mas deixa-me só concluir. Não, é sim, viemos para ouvirmos a Maria, que mandaste aqui umas farpas e ela tem que responder. Não, mas é só questão do Lula da Silva. Portanto, eu acho de facto que este debate, estarmos em final de fevereiro, início de março, a discutir coisas que não interessam nem ao menino justo, estamos a falar dos discursos do 25 de Abril, qual é a porcentagem da população que sequer tem interesse neles? É 1%? É 2%? Podem convidar um chefe de Estado estrangeiro? Tinha muita graça convidar, acho que aquela ideia de sair do Parlamento, porque vem o Lula da Silva, não faz qualquer sentido. Agora, esta ideia também, o Lula da Silva é muito utilizado cá em Portugal, como se ele fosse o grande herói anti-extrema-direita, e eu acho isso profundamente errado. Acho que se for por esse motivo em que se querem colar a Lula da Silva, por esse motivo acho que está errado, mas quanto ao resto... Mas parece um bocadinho também, não é? Parece sempre. Agora são todos lulistas porque é uma coisa que é um bocadinho... Não tem... O Lula da Silva, de facto, resolveu um problema ao Brasil no momento... ao ter afastado o Bolsonaro, mas para mim há aqui uma questão que é certa, é que estes presidentes todos, a ideia é que o presidente vai nu, já não é o rei vai nu, é porque estamos todos aqui a discutir estas coisas, mas na prática, não só, como dizia há bocado e bem o João Nês, as pessoas estão fechadas nos comboios, não há comboios, mas quando há as pessoas ficam lá fechadas, e estamos aqui acho que o Bolsonaro ficou para trás. Lula da Silva ganhou as eleições, mas não se fala noutra coisa a não ser em Bolsonaro. Eu acho muita graça a isto. Isto parece aqueles casais que acabam o namoro e estamos à conversa depois de terem rompido e pai, já não quer saber dela, mas depois está horas a falar nela. E esta é a mesma coisa, ou seja, em vez de se dar para a frente, em vez de estar já noutra fase, não, continua-se aqui com Lula às costas, mas não é para falar de Lula.
O que nós queremos falar é de Bolsonaro. E estão todos vidrados em Bolsonaro e não conseguem esquecer Bolsonaro. Esqueçam Mas isso é Bolsonaro. culpa andem da para a frente. pessoa, Muito bem. isso é culpa da pessoa que fez um vídeo a apoiá-lo particularmente, que foi quem criou este debate e continua a dizer que não vai e que não sei o quê. Mas quem é que foi? Mas- Esse eu não sei. O André Ventura fez um vídeo a apoiar o Bolsonaro e quem está a fazer Ah! este estardalhaço todo contra o Lula é o André Ventura. É o André Ventura. Como, E a Iniciativa Liberal. como disse fonte do Palácio de Belém, segundo Ângela Silva, que nós na semana passada já aprendemos quem é que era. Não foi a semana passada. É, Eu, pelo menos, sim. já sei há muito tempo. Não, já aprendemos a nossa audiência porque eu disse. Ah, certo. Mas vá, Joné, Tipo anda lá aula que eu- passada. Mas Sim, é que eu só quero isto, ouvir a Maria. é só dizer que o Palácio de Belém lamentou que o PSD fosse atrás do Chega, que foi o que aconteceu. Portanto, tu estás a culpar as virgens ofendidas erradas, porque a virgem ofendida certa é o Chega. Mas isso também poderíamos aplicar ao PCP com os Oh, não, desculpa, com os deixa-me só dizer exemplos isto, também. Joné. Isso é de um lado. Isso é de um lado. Mas Pois do é outro isso, tens a vocês não mesma estão a coisa. ser bons, Então, pronto, bonzinhos. tá bem, ok. Vá, diz Siga. lá, é só porque ela está caladinha há muito tempo. Não, mas siga. Mas guarda o que tens a dizer que eu já te passo a palavra. Deixa-me falar. A reboque daquilo que o Zé Pedro disse, de facto a esquerda está a tentar mostrar, aliás, o governo está a tentar mostrar que é muito democrata, apesar da maioria absoluta, a convidar o democrata que derrotou Bolsonaro. Isto não serve para escamotear aquilo que se está a passar atualmente no país, como referiram os dois, Zé Pedro Silva e o Joné. É assim, para começar, o PS está a tentar, o PS e o governo estão a tentar fazer parecer que são muito de esquerda. Viu-se isso nas medidas de habitação, vê-se isso talvez também neste convite ao Lula, sendo que não me parece. Isto parece-me tudo muito parvo e muito estúpido, porque se João Gomes Cravinho tivesse esperado pela conferência de líderes e líderes ou representantes, estou sempre a baralhar os termos da Assembleia Municipal. É conferência de líderes. Conferência de líderes, estou certa. Se o Gomes Cravinho tivesse esperado pela Conferência de Líderes para este assunto ser discutido, não teria dado a polémica que deu, porque efetivamente João Gomes Cravinho sofre de síndrome de maioria absoluta que muita gente neste governo sofre, que é, podem tudo como eles têm a maioria e tudo o que quiserem passa. Podem também decidir isto e falar e dizer... Não acho que seja uma gafa, acho que é só a arrogância e a presunção a que o PS já nos habituou há muito tempo. Isto não é de agora, isto foi bastante discutido também durante negociações, especialmente pós-geringonça. Mas receberias de braços abertos Lula da Silva a discursar no 25 de Abril? Assim, eu pessoalmente receberia, mas eu não estou no Parlamento, eu não tenho... Não, mas se eu tivesse recebi a minha voto na casa, se matéria... ele quisesse ficar a jantar. Se eu tivesse E voto nós na matéria... não acredito. Quer dizer, convidas o Presidente do Brasil primeiro e nós não estou a perceber. Eu não disse que não vos convidava para esse jantar com o Lula, calma. Se calhar até vos convidava. Assim, Não convides o Zé Pedro, que ele depois vai ser desagradável. Pois é, tens razão. Zé Pedro, vou combinar num dia em que tu tenhas já alguma coisa combinada. Mas é chato porque o Zé Pedro é que cozinha neste grupo, então, bem, depois logo vemos. Vamos encontrar aqui um meio termo. Mas Lula da Silva é presidente, não é um líder qualquer, é presidente do Brasil, que é um país com quem nós temos relações bastante importantes há muito tempo, e é visto como o regresso da democracia ao Brasil depois de 4 anos agonizantes de Bolsonaro. Eu não vejo qualquer problema em Lula da Silva discursar o Parlamento, especialmente sendo líder do país democrático e um líder democrata. Acho que isto tudo podia ter sido evitado, e acho também outra coisa que este assunto põe muito à vista, que é o Chega está a ditar esta agenda de política performativa e está muita gente a ir atrás. O facto da Iniciativa Liberal também terem estado logo, não, nós se calhar também não vamos, e o PSD sem saber o que é que havia de fazer. O Chega gosta muito destas coisas porque isto dá cliques e dá views e visualizações, no caso. E está toda a gente a ir atrás, ou quase toda a gente a ir atrás. Isso é que eu acho preocupante. Acho que por isso é que eu também acho preocupante esta atitude de João Gomes Cravinho, porque se isto tivesse sido à Conferência de Líderes primeiro, tinha sido batido lá, depois cada partido podia dizer o que quisesse, mas já não teria sido talvez não tivesse sido este escândalo
na comunicação social e nas redes sociais, porque as coisas teriam sido discutidas em espaço próprio e teriam ficado coisas em ata, e a partir daí logo se podia decidir as opiniões, mas acho isto tudo um disparate. Zé Pedro Silva, nesta ata do primeiro tema, querias deixar uma última nota? Não, era só para dizer isto, porque aqui se percebe claramente que não é só o Chega que se aproveita, ou a Iniciativa Liberal que se aproveita, aqui se percebe, e por isso o tema é grave, sendo inútil, é grave, porque Lula continua a ser usado. Eu vou insistir nesta tecla, e há bocado o João tentava dizer que era só pela direita. Não, aqui se percebe que não. Lula da Silva, ainda por cima, como teve aquela eleição muito disputada, e então todos os países tiveram que se chegar à frente, e bem, para evitar que houvesse dúvidas sobre o resultado, chegaram-se todos à frente para dar os parabéns a Lula e convidaram-no logo, penso que até foi aos Estados Unidos, já não me recordo, penso que Biden convidou logo. Na primeira volta teve muito apoio, não é? Até Portugal, houve aquele esforço, mas é isso, é aí que eu quero chegar. Como houve esse esforço todo, eu digo, bem, na altura das eleições, agora Portugal está com um comportamento patético, que é, já estamos quase, não tarda, trocamos outra vez, já não é a coroa, mas não tarda, olha, juntamos outra vez, e se calhar até era bonito, e portanto Lula já cá veio, vem cá outra vez, Cravinho chega lá e diz que agora o discurso no 25 de Abril, e se calhar também depois no 26, e depois no 27, e depois em maio. Quer dizer, portanto, esta que é a parte ridícula, é que os partidos estão a usar, e aí são todos, estão todos a usar Lula da Silva, seja para dizer que eu sou muito democrata e eu também derrubei Bolsonaro, seja para dizer o contrário, seja para dizer há partidos que eu não tenho visto a falarem propriamente sem serem pedidos para falar. O PAN, o Livre, o Bloco falou, mas foi sempre em espaço quando foi convidado, o PCP também não sei, mas o PCP também não é assim. A minha opinião é esta. Tínhamos uma relação com o Brasil boa sempre, ótimo, como também temos com os países oficiais de língua portuguesa, como temos com os países oficiais de língua, seja ela qual for, mantínhamos as boas relações, podemos convidar vários chefes de Estado para as celebrações do 25 de Abril, isso é muito interessante, enriquece a cerimónia, mas não é disto que se trata com esta discussão de Lula da Silva, não é isso que está aqui em causa. O que está em causa nós sabemos muito bem o que é outra luta, e eu volto a dizer, se nós queremos esquecer Bolsonaro, como é evidente, eu não vou dar a outra pessoa. Pronto, mas é só para... Estás a dizer, tipo, nós sabemos o que é. Tu achas que é isso? Porque pode também perfeitamente ser só. Tivemos 4 anos de péssimas relações com o Brasil por causa da presença de Bolsonaro e agora, de repente, tens de fazer aqui um esforço para corrigir a coisa. Não, tu continuas, não estou a dizer tu, estou a dizer, continuamos viciados em Bolsonaro. E vou-te dizer uma coisa, garanto-te, escreve o que eu te digo, vão ser 4 anos disto. Bolsonaro não vai sair das vossas cabeças, vossas em geral, não vai sair. Vamos andar sempre nisto, Ventura, Bolsonaro. Mas olha que na cabeça da diplomacia portuguesa está bastante presente, porque isto foram 4 anos mesmo maus. E, portanto, querer recuperar, sarar a ferida, acho importante. João Nemas, se tu Bolsonaro queres curar, não foi a Portugal, não é? Não veio uma vez porque o avião teve que parar aqui, então aterrou em Figueiredo e depois voltou a descolar. Porque um dos aviões da comitiva levava cocaína. Mas a questão não é essa. A questão é que se nós queremos deixar para trás então esse período tenebroso, dramático, temos é que andar para a frente. E as pessoas não conseguem, acho eu, é a minha opinião, e por isso é que este convite a Lula da Silva, e por isso é que toda esta discussão do Lula da Silva tem muito pouco a ver com a simpatia relativamente a um chefe de Estado estrangeiro e de um país amigo, Portugal, e para enriquecer a cerimónia do 25 de Abril, mas não, é combates de Chega, Bloco, PS, esquerda, direita, é disto que se trata. Temos que ser honestos, é disto que se trata. Ninguém está a convidar o presidente do Brasil. Eu estou a ser honesto e não acho isso, era só isso que eu estava a dizer. Muito bem. Amigos, um último tema, antes de mandarmos as pessoas a um sítio, porque temos que ajudar a nossa amiga Alexandra Reis, porque afinal, segundo a SIC, pode voltar à TAP, aqui a gestora, que saiu com uma indenização de 500 mil euros, foi convidada a sair, não é? Pela Presidente da Transportadora, só vai definir a sua estratégia, eu adoro esta palavra no artigo do Público, depois de ter nas mãos o documento, aliás, as conclusões da Inspeção-Geral das Finanças. Joana, isto é uma maldade que estão a fazer à senhora, voltar à casa que a tratou tão mal, não achas?
Parece-me lógico, vou-te dizer, porque o primeiro-ministro, depois de ter defendido com unhas e dentes, depois de ter dito que não sabia, mudou para a última posição, que é, então, mas ela, aquela imunização era se ela não arranjasse emprego. Como arranjou, devia ter devolvido. E se o primeiro-ministro disse isto no Parlamento, eu, pelo menos, achei que era para levar a sério. Portanto, levo isto com naturalidade. Ela que devolveu o dinheiro porque continua a ganhar. Deve ter, não sei, aplicado em qualquer coisa, a não ser que tenha posto em Bitcoin. Em princípio, ainda o tem lá. Num alojamento local. Talvez. Zé Pedro Silva, volto a fazer a pergunta que o Joné meio que respondeu, mas se tu fosses a Alexandra Reis, voltarias na boa para a TAP depois de teres devolvido o dinheiro? Isto se tivesses mesmo que voltar, não é? Também chatice. Quer dizer, se tiver que ser reintegrada, como é evidente, vai ser reintegrada, nem que seja para ir lá buscar, se calhar, a seguir 1 milhão. Porque agora Estava lá debaixo do avião. Eu só acho, eu vou ser muito rápido neste tema, eu só acho uma coisa inacreditável, para não se chamar outro nome. Nós estamos em processo de venda da TAP. Concorde-se ou não, acho que isso é um bocado irrelevante. Nós podemos ter as nossas opiniões, os partidos podem ter as suas opiniões, mas quer se goste da renacionalização, quer se goste do plano de reestruturação e dos 3,2 mil milhões, agora o processo, e quer o PS tenha querido inicialmente ou não privatizá-la no fim desse processo, seja o que for, neste momento estamos em processo de venda. E todo este burburinho que se passa no país, com um processo de venda em curso, em que, correndo bem, ainda somos capazes de nos chafar e de ser o mínimo prejuízo possível, isto é completamente ridículo. Isto é patético. Isto é de gente estúpida. Eu lamento imenso dizer isto. Chamar pessoas ao Parlamento, isso até se pode fazer lá para a frente. Agora, era preciso uma certa estabilidade para ver se se acaba com isto. Porque isto pode nos custar muito dinheiro, estas tretas, estas conversas. Quer dizer, alguém foi pôr... Como é evidente, eu acho que a imunização é a todos os níveis uma coisa discutível e de difícil argumentação. Mas não é agora o momento. E todo este burburinho à volta da TAP pode efetivamente prejudicar o negócio. Portanto, e há muita gente apostada neste país a que o negócio corra mal, para depois poderem vir dizer que tinham razão. Só que é o nosso dinheiro. Mesmo a Iniciativa Liberal, que é tão defensora dos contribuintes, toda a gente sabe que era contra o negócio. Mas agora devia estar mais do que apostada em que o negócio corresse bem. E depois dizia, nós éramos contra, mas promovemos um bom negócio. E não. É Alexandra Reis, é comissões de inquérito, é voltar a ouvir os que fizeram a privatização, é os aviões da da Airbus. Eu palavra de honra, quer dizer, por isso é que muitas vezes tenho muito pouca esperança neste país, porque, quer dizer, quando uma pessoa assiste a isto, enfim... Maria, novamente a reboque do que o Zé Pedro Silva disse, para que isto corresse tudo bem. A reboque do Zé Pedro. É sim, eu gosto de reboques. Eu sou da ML. Exato. Além de reintegrarmos Alexandra Reis, na volta devíamos reintegrar o ministro que saiu, não é? Reintegrem tudo. Exato. Estava a correr bem, portanto... Este caso é chocante e irritante e revoltante e tudo, porque primeiro há toda a história do contrato que não se conhece, a CEO da TAP, a Alexandra Reis e Pedro Nuno Santos não sabem que os seus trabalhadores estão ao abrigo do Estatuto de Gestor Público, não sabem como é que as coisas funcionam, não sabem quais são as regras e as leis, pelos vistos ninguém sabe nada, tão qualificados que são para todos aqueles cargos a ganhar. A CEO da TAP tem prémios milionários e ganha um salário brutal e não sabe qual é o estatuto dos seus trabalhadores, não sabe, enfim, isto é tudo absurdo, isto é tudo completamente absurdo e acho que é aquele sentimento de impunidade típico de quem está em cargos elevados neste país. Alexandra Reis voltar para a TAP ou devolver, quer dizer, para ela nenhuma das situações será boa, não é? Uma é voltar para a empresa da qual saiu e da qual deu um escândalo brutal e que fez cair e que fez rolar cabeças no governo, a outra é devolver 90% da sua indenização, que eu diria que diria que já não a tem toda, não é? Há de ter, não sei, amortizado créditos ou comprado alguma coisa, digo eu, não faço ideia. Nunca vi 500 mil euros na vida.
Mas depois também não se sabe bem, ou seja, o relatório não indica quem é que deve devolver à TAP os quase 500 mil euros. Portanto, também até à data de hoje, nada nos diz que seja Alexandra Reis. Acho isto tudo péssimo. Depois há a história, na altura da nacionalização da TAP, a TAP era estratégica e tinha que ser nacionalizada e tinha que estar sob a tutela do Estado, mas isto agora já não é assim tão importante e agora já pode ser privatizada. Acho isto tudo uma trapalhice, acho que não é assim que se gerem dinheiros públicos, acho que temos todos muito dinheiro, tanto na TAP como nos prémios da CEO, como na indenização da Alexandra Reis, e acho que os dinheiros públicos e as pessoas e os contribuintes devem ser tratados com muito mais respeito e dignidade do que todas estas pessoas estão a fazer. Deixa-me só fazer-vos uma pergunta. Vou-vos só fazer uma pergunta. Vocês imaginam, neste momento, há vários grupos interessados em comprar companhias como a TAP e outras, e nomeadamente a ITA também está para ser comprada. A ITA, aquilo que restou não restou, a nova companhia a seguir à Alitalia. Portanto, grupos grandes como a Lufthansa, a KPLM, a Turkish, agora fala-se da Turkish, o grupo Iberia, andam a comprar. E nós, portanto, podemos vender a TAP. Neste momento, vocês acham que, vocês sendo um grupo destes, investiam numa companhia que está num país em que agora vai reintegrar não sei quem, depois pode haver litigâncias de milhões durante anos, os tribunais são lentos? Era neste ponto a que eu queria chegar. Portanto, até que ponto é que vocês não acham, e se pensarem na cabeça de investidores que podem comprar a TAP por um bom valor, até que ponto é que vocês não olham para isto e não dizem, se calhar vou para outra? Porque aquela gente ali não se entende. E porque depois vou ter que reintegrar não sei quem, vou ter que ir para o tribunal e vou andar nisto anos. E as vou ter que pagar 500 mil euros a alguém. 500 ou mais. Porque os processos arrastam-se durante 10, 20 anos e temos que pagar os advogados, temos que pagar as custas. E nós temos... Por isso é que eu digo, os investidores olham para este país, e isto é na TAP e é em tudo. Olham e dizem, eu não me vou meter ali. Por isso é que o senhor da Ryanair é que está sempre a queixar da TAP. Por isso é que só compram imóveis. Como toda a gente sabe, nós somos o único país do mundo que tem problemas e casos e, portanto, eles vão comprar para os outros países todos em que não há problemas nem casos e as companhias são todas bem geridas porque isto é o pior país que alguma vez existiu. Então tu diz-me qual é que é o problema de instabilidade a este nível político e financeiro que tem a ITA Airlines, que é uma concorrente, entre aspas, enfim. Eu acho que, por acaso, não há politicamente Itália é capaz de ser um bocadinho mais imprevisível que Portugal, mas isso sou maluco e acho que isto não é o pior país do mundo. Mas... Olha, sabe o que é que eu digo? Exato, por isso é que são a 15ª ou 20ª economia do mundo e não uma das mais fortes. Tem uma indústria fortíssima. Aqui só há 10. Tem uma indústria fortíssima e também podemos ir lá aos PIBs per capita, mas tem uma indústria fortíssima, mas deve ser porque não se sabem gerir. Nós é que sabemos. Nós, não temos onde cair mortos, é que de certeza que fazemos as coisas bem. Queres ir para os PIBs per capita para falar da economia de escala? Não me parece uma coisa particularmente lógica. Os países maiores têm economias maiores, é assim que funciona. Só te digo é que do ponto de vista da saúde das companhias e dos sistemas financeiros e dos sistemas jurídicos se só uma pode comprar, se nós vamos perder com a Itália, certamente, porque a Itália é muito melhor do que nós sempre foi, não é? Um país bem gerido, em que as empresas funcionam bem, nenhuma tem a máfia lá metida dentro, eles vão comprar... Vai haver um que vai comprar essa. Depois outros vão querer comprar a TAP, porque Portugal é um país bem posicionado, porque provavelmente a instabilidade à volta da TAP só serve para descer o preço. Claro, exatamente. E portanto vai acabar por ser um ótimo negócio. Não te preocupes com a Turkish Airlines, que eles vão... Não, vai ser um pior negócio. Vai ser um pior negócio. Sabe o que é que eu dizia se fosse um investidor? Sabe o que é que eu dizia? Só neste país. Só neste país. Muito bem. Entretanto... Exato, em português, inglês e latim. Vamos ainda mandar as pessoas a um sítio. Mas é pró. Vai, mas é pró. Muito bem, vamos então mandar esta situação. É que eu não ouço a música. Johnny, vais mandar as pessoas onde? Isto foi muito... Quem for ver o vídeo, isto vai parecer muito sinistro. Esqueci-me. Parece que foi tipo...
Agora já podes. Joné, vais Eu não, mandar as conheci- pessoas onde? eu não conhecia a música porque eu passo sempre a parte dos livros em qualquer podcast que eu ouça, incluindo o nosso. Pá, tu nunca Mas ouviste vou o mandar. podcast inteiro. Nunca acabo. Porque chega, eu vou mandar as pessoas e eu vou-me embora. Bem, vou mandar as pessoas ao podcast do Economist sobre a China Drum Tower, porque isto era um tema que eu pensei em falar, mas como a Escócia já foi uma luta, pensei que a economia chinesa podia também não ser grande coisa, mas a economia chinesa está num estado complexo devido à política de zero Covid, e isso levou ao reajustamento da política One Belt, One Road, que era a grande política externa chinesa para o século XXI, que afinal não resistiu à segunda década do século XXI, pelo menos inteira. E já agora, se forem ouvir esse podcast do Economist, podem também ouvir o podcast da Prince sobre a vida e obra de Xi Jinping, que está bastante bem feito e vale muito a pena. Tudo o que seja cobertura do Economist da China, recomendo, no geral. Muito bem, o Joné mandou-nos para a China. Zé Pedro Silva, vais-nos mandar para onde? Qual Primeiro é que é a para feira desta Esposende. semana? É isso, Esposende é o fim de semana gastronómico, 2 a 5. Depois, uma coisa muito interessante, que é a Semana dos Bivalves em Setúbal, de 3 a 12 de março. Podem lá malhar muita ostra, e a ostra é afrodisíaca, portanto depois nem se sabe o resto, podem contar-nos. Ainda há boticas, entre 3 e 5 de março, também o fim de semana gastronómico. E por fim um filme, uma película, Missão de Resgate é boa aventura, ação, aventura, bom entretenimento. Não é nada intelectual, não é nada para pensar, não é nada inclusivo, mas é bastante divertido e é um momento bem passado. E sou Dona Maria, que deve estar aí buscar a sugestão. Estava a fazer festas a um gato. Vai mandar as pessoas onde? Vou mandar as pessoas a 2 sítios. E agora, por estar a fazer festas a um gato, lembrei-me de um sítio bastante importante. Vou mandar as pessoas fazerem-se sócias, as que puderem, claro, da Associação Zoófila Portuguesa, não da União Zoófila, quer dizer, também podem, mas não é essa que eu estou a recomendar. Da Associação Zoófila Portuguesa, que não só tem serviços veterinários a preços Elas andam à bastante batatada, mais as duas? Não foi nenhum dos Associação e a gatos cá de União. casa. Os gatos cá de casa só Não, vão não são só os vão ao gatos. Os veterinário. gatos eu sei que não andam. Estava a perguntar se andavam à batatada A as duas Associação associações. Zoófila, a Associação e a União. Não, acho que não. Pronto. Tens que pôr mais para Então, cima, isso. a Associação Zoófila Portuguesa não só tem consultas de veterinária a preços bastante simpáticos e veterinários bastante bons, é onde todos os meus pets vão, preços bastante simpáticos e com muito bons cuidados, mas também com o dinheiro das cotas. A cota penso que seja 27 euros por ano, mais coisa, menos coisa. Com o dinheiro das cotas, eles ajudam pessoas que têm menos possibilidades a cuidarem e tratarem dos seus animais. E é um projeto bastante importante, especialmente porque cuidados veterinários são bastante caros e há pessoas que não cuidam dos seus animais por não terem dinheiro, e a Associação Zoófila faz esse trabalho também. E vou mandar as pessoas irem ouvir um tema da Inês Marcos Lucas chamado Do Avesso, que é uma cantora que vem do The Voice e que apareceu e que lançou o seu primeiro single faz hoje um mês. E por isso vou mandar as pessoas ouvirem, porque ela é ótima, a canção é ótima e acho que vão gostar. E a Coentro diz olá. Muito bem, música, gatos, filmes, podcasts. Eu vou mandar as pessoas a um filme que estreia hoje, que se chama A Baleia, que eu já vi há algum tempo na antestreia, mas tem o senhor que fazia de Múmia, o Brendan Fraser, que possivelmente vai ganhar o Oscar. E para quem Tem nunca 2 viu, estrelas no público, tem duas, exato, mas obviamente portanto é ótimo. Claro que teria 2 estrelas no público. E é um filme sobre um professor extremamente obeso e homossexual que vive sozinho, e nós acompanhamos a última semana da vida dele. E aquilo eu gostei bastante do filme. Entretanto, também vou mandar as pessoas a um livro que é Sardinha, o Sem Fim da Pesca do Cerco, uma obra do Hélder Luís. Tem muitos bonecos e muitas fotografias, é Pedro Silva, que retrata, com fotografias, com textos e infografias e ilustrações até, o sem fim da tal pesca do cerco a partir da frota de Póvoa de Varzim e de Vila do Conde. Nós estamos sempre a falar da pesca, mas ainda não tínhamos este retrato, pelo menos em livro, e eu recomendo a leitura.
e tem bonecada, que é o que interessa também. Enfim, está feito o dia de reflexão, regressamos aqui à distância e possivelmente, se tudo correr bem, ao vídeo. Hoje somos em todas as plataformas, para a semana nós voltamos, não sei, vamos ver. Claro que sim, se Deus quiser, como se diz. Saudinha da boa. A não ser que João Maria Joné tenha que ir a mais canais televisivos durante Exato, a não ser que Joné possa encaixar na sua, hoje às 9 da noite, Joné vai estar no canal 18, que já não existe, acho eu, enfim. E pronto, até para a semana, adeusinho, e agora vou meter a música, se tudo Só está bem. um pormenor, quem vir o vídeo tem um bónus de gatos no fim. O vídeo da Inês. Não, o vídeo, este Não, vídeo. não, tu este não vídeo. viste Ah, a gata vídeo, aqui a estás dizer parvo. adeus. Este vídeo, sim. Estás parvo, pronto, não viste sim, o gato? Vi, mas eu tenho outros dois, portanto, os gatos Agora, dos outros não Quem ouvir Não em sei- podcast, depois chega a esta altura e vai ver depois no vídeo. Portanto, são logo 2 visualizações. Nós. Exato. Não podes polomear ou assim, ou cantar a música da Inês. Vá, até para a semana, adeusinho. Vou Não, pôr a mas música está a cheirar um depois. candeeiro. Digam-me quando acabar. Tchauzinho. 1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Concluir. Isto vai ficar estúpido, mas pronto, concluir. Vai ficar espetacular.